Fala pessoal, tudo jóia? Você está na Quebrada, melhor no quadro Papo no Auge, na Quebrada. O Papo no Auge você já conhece, seu programa de divulgação científica, uma ferramenta para sua mente. Agora a gente adentra os rincões desse Brasil pela Quebrada, pela margem, de modo a ampliar as vozes de empreendedores sociais. E eu não estou só nesse movimento. Trago comigo Silas Veloso, amigo querido, cientista social, doutorando em educação, uma alma sensível e abalizada para esta roda de conversa. E seja muito bem-vindo, meu amigo Silas. Bom dividir este espaço contigo. A partir de agora, estamos na Quebrada. Explica para nossa audiência quem é Silas Veloso. Fala pessoal, fala Saulo. Para mim também é uma felicidade estar aqui com você nesse espaço. Eu já conheço o Papo no Auge há algum tempo, para mim é uma honra voltar aqui agora para escutar e poder ouvir as vozes da quebrada, né? Eu sou Silas, eu sou professor de Sociologia, sou ativista e pesquisador na área de gênero, sexualidade e direitos humanos. Sou um ser humano meio curioso, com a mente muito inquieta e o coração aberto ao novo. E é uma alegria ter aceitado esse convite de estar aqui com vocês. Eu espero que a gente possa compartilhar sentidos, possa aprender bastante, trocar experiências com essas vozes, né? Que estão na quebrada. Para mim é uma alegria estar aqui. Silas, muito bom, obrigado por tua participação. Aqui reitero a alegria de dividir simbólico espaço com você, meu amigo. Você já é de casa, já participou do Papo no Auge no episódio 16, falando sobre as ciências sociais. E aí eu convido você que está ouvindo e vendo a gente aqui, escute Silas, do episódio 16 do podcast Papo no Auge. Bom, e me alegro também por ter como primeira convidada na Quebrada do Auge a minha amiga Regina Vogliotti, idealizadora do Instituto Tibagi. Eu conheci a Regina durante as mentorias da Gerando Falcões, uma grande organização que tem como missão dirimir as desigualdades sociais no país. Eu aprendi muito com Regina e, a partir disso, a convidei para estar na Quebrada falando sobre seu instituto. Que bom que você está aqui, Regina. Seja bem-vinda ao Papo no Auge. Quem é Regina Vogliotti? Olá, Saulo, Silas, boa tarde. Silas e Saulo, muito obrigado, Saulo, pelo convite. Fico imensamente honrada de estar aqui para dividir isso com você e falar um pouquinho do que eu aprendi nesses 7 anos de Instituto Tibagi, né? Então, trabalhar com a parte social, né, para empoderar jovens, para colocá-los, né, no mercado de trabalho, isso para mim, é mais do que um propósito, né? Isso é um prazer enorme de vida, né? E contar um pouquinho da história do Instituto Tibagi para vocês e contar o que eu faço é muita honra para mim, né? Então, o Instituto Tibagi é uma entidade social sem fins lucrativos, que já tem quase 28 anos de idade e atua em Curitiba, no centro de Curitiba, Paraná, né, promovendo cursos profissionalizantes e de aprendizagem para jovens em vulnerabilidade, colocando-os no mercado de trabalho como aprendizes. Obrigada, então vamos lá para o papo. Bacana. Então explica aí, né, destrincha um pouco mais, Regina, o que é de fato o Instituto Tibagi, onde é que ele está sediado, qual é a missão do Instituto, qual é a missão da empreendedora social Regina Vogliotti? O Instituto Tibagi, hoje ele é sediado bem no centro de Curitiba mesmo, né? Conforme eu falei, ele já existe há quase 28 anos, idealizado por 3 professores, né, universitários, professores do antigo Cefet de Curitiba, hoje atual TFPR, né? Professores da área de exatas, completamente tristes com a situação do país há 28 anos atrás, né, e com a situação do jovem, né, de não ter como entrar no mercado de trabalho, né, a dificuldade desse jovem, principalmente aquele em vulnerabilidade, né, que não tem assistência nenhuma, que não sabe, não tem o conhecimento de como chegar, e quando você vai pedir um emprego, que é barrado com a falta de experiência, né. Então, o Instituto nasce dessa ânsia desses 3 professores para justamente partilhar aquilo que eles já sabiam, né, para esses jovens e, de uma certa forma, validar um conhecimento e colocá-los no mercado de trabalho. Isso foi até o ano de 2000, em 2000 sai a Lei da Aprendizagem,
né, e o Instituto se regulariza para atuar dentro dessa política pública, né, a Lei 10.037 de 2000, e onde que fala que o jovem de 14 até 24 anos, ele pode estar dentro desses programas de aprendizagem, adquirindo conhecimento com um curso, né, um curso que é registrado dentro do Ministério do Trabalho e do Emprego, e uma parte do tempo ele vai para uma empresa, né, atuando como aprendiz. O aprendiz, ele é feito um contrato de aprendizagem, é um contrato pré-determinado, né, ele tem tempo para começar e para terminar, né, então dependendo da idade, ele vai de 13 até 24 meses, né, o contrato de aprendizagem. Durante esse tempo, esse jovem passa um dia dentro da entidade formadora, que no caso somos nós, o Instituto, né, dentro de um curso, né, e depois os outros dias, naquele mesmo horário, ele está na empresa trabalhando. A aprendizagem garante todos os direitos para esses jovens, né? Então, eles têm o direito de INSS, fundo de garantia, férias, 13º, e tem empresas que, fora o que a lei fala, né, exige que deve ser feito, tem empresas que dão muito mais. Mas, assim, mais do que um curso profissionalizante, que é a lei da aprendizagem, é proporcionar realmente a esses jovens, né, a escrever a sua história de vida. Então, esse é o propósito da Regina hoje, ajudar esses jovens a escreverem sua história de vida. Que não é só dar um curso, não é só colocá-los para trabalhar, é muito mais do que isso, né? Então, hoje, principalmente, né, Saulo, a gente já conversou sobre isso, sobre a geração Z, né, aí, né, que é muito angustiante essa nova geração. Mais do que dar isso para eles, a gente tem que dar muito mais, né? Dar um norte para esses jovens, né? Esse é o propósito hoje do Instituto e esse é meu propósito de vida também. Regina, então como é que nasce essa tua vontade de empreender no terceiro setor? E por que também lidar com os jovens, com esse público específico? Olha, na realidade, a vontade nasceu dentro da minha casa. Que assim, há 11 anos atrás, eu me divorciei com 2 crianças pequenas. Meu filho, na época, tinha 15 anos, minha outra filha, 10 anos. E meu filho estava fazendo curso ensino médio, ele estudava no SESI como bolsista, né? E aí, numa conversa dentro de casa, ele me falou que a ânsia dele era estudar engenharia, fazer engenharia. Aí eu virei para ele e falei assim, filho, que maravilha estudar engenharia, fico muito feliz. Só que você vai ter que estudar muito para tentar entrar numa universidade pública, porque a gente não tem grana para pagar uma universidade paga, né? E daí meu filho foi fuçar, né, mexer. Ele descobriu uma OSC em Curitiba que promovia cursos pré-vestibulares para jovens carentes, né, em vulnerabilidade. E aí ele se inscreve, e ele passa, e ele vai fazer o cursinho pré-vestibular numa OSC, né, gratuito. E aí ele se encanta com a OSC, traz isso para dentro de casa, a gente começa a conversar, eu viro voluntária da OSC também, como mãe de aluno. De mãe de aluno eu começo a voluntariar mais efetivamente, efetivamente eu viro funcionária da OSC. E começo a atuar na OSC com esses jovens. Aí meu filho já termina o cursinho, presta vestibular, meu filho entra na Universidade Federal, né? Ele passa em engenharia, né? E aí isso virou que automaticamente assim, eu falei assim, puxa, trabalhar com social, isso faz todo sentido, né? De ajudar as pessoas a não só ajudar, mas assim mostrar que tem possibilidades, entendeu? Então assim, na abertura que meu filho vai busca algo gratuito para fazer um curso pré-vestibular e descobre uma OSC,
e aí eu descubro outras OSCs que fazem outras coisas legais com os jovens, a partir daí virou meu propósito de vida. Aí dessa OSC, o Instituto Tibagi me contrata, há 7 anos atrás, e aí eu começo minha história com o Instituto. O Instituto é mais ainda, porque assim, os jovens do Instituto é muito mais em vulnerabilidade. É vulnerabilidade mesmo, né, de todo tipo de vulnerabilidade. E a partir daí foi um degrau de cada vez, buscando conhecimento, assim, porque aí eu não conhecia quase nada da aprendizagem. Não sabia, não conhecia mesmo. Aí fui buscar conhecimento, tive que aprender muito, voltar para a escola para aprender, fiz muitos cursos, né, de empreendedorismo social, vários, e agora culminou com a gente conseguiu a entrada na Gerando Falcões, né, então assim, e foi onde que eu conheci o Saulo, né, e aí foi muito legal, tem sido ainda, né, porque é um processo Gerando Falcões, né, então tem sido um processo. Ah, que massa, eu não conhecia essa parte da história, né? Quer dizer que você foi contratada pelo Instituto Tibagi, né? Uhum. Foi, o Instituto Tibagi me acha no LinkedIn, né? Porque eu já aparecia lá como uma profissional que atuava no terceiro setor e trabalhava dentro da parte de projetos, né? A partir daí o Instituto me busca. E eu não fazia nem ideia quem era o Instituto Tibagi, não conhecia o Instituto, não sabia quem era ele, nada. E a partir daí começa a minha história no Instituto. Ô Regina, aproveitando o ensejo, né, depois da pergunta de Silas, e aproveitando também o que tu falou anteriormente, fala pra gente como é que foi essa experiência na Gerando Falcões, né, qual foi o aprendizado, né, que você teve a partir do teu treinamento de líderes naquela instituição, né? O que é que isso te traz de aprendizado? Nossa, assim, para mim foi fascinante, porque assim, muitas das coisas que eu fazia, digamos que assim, de botar a cara para fazer, né, e algumas nuances de entender algo e de buscar, a hora que eu vejo na Gerando Falcões, eles já faziam aquilo, já estavam fazendo aquilo. Aí ficou aquela coisa assim, puxa, nossa, eu não estava fazendo sozinha, né? Isso daqui que eu estava fazendo, que eu achei que era tão louco, meio assim, a Gerando Falcões já faz há muito tempo. Então, assim, o que me confortou e me deixou muito feliz, principalmente teve uma parte de toda assim, a parte de gestão da Gerando, já eram coisas que eu já vinha implementando no Instituto já há algum tempo, mas por força da minha coragem, porque assim, com muita resistência, né, dos colaboradores e antigos colaboradores também, mas eu vi que eu não estava falando, não era algo assim aleatório, que era do nada, que não era da minha cabeça. E, além da parte de gestão, né, teve a parte de controles financeiros, controles, eram coisas também que eu já vinha implementando aos pouquinhos. E aí o que culminou, que foi muito mais legal ainda, foi a parte toda pedagógica. Porque, assim, quando a gente entra na pandemia, o Instituto ele teve que se virar online em 48 horas, né? A gente para tudo no dia 18 de março, no dia 20 eu já tinha todos os alunos online, porque a gente tinha um piloto de Classroom. Então a gente não sofreu tanto, porque lá atrás eu tenho um professor meio, né, maluquetes, né, meio assim, de inovação, ele falou assim, vamos pilotar um Classroom, né, uma sala de aula online, né, porque isso é a tendência, tal, né. Eu virei para ele e falei assim, bora, vamos fazer. E nisso veio a pandemia. E aí o que aconteceu? Na pandemia a gente teve que crescer muito, aprender muito e rápido, muito rápido, né? Porque as coisas mudavam a passos quânticos, né? Saltos quânticos na pandemia. E aí o que aconteceu? A parte pedagógica nossa foi toda remodelada. A gente traz toda a parte pedagógica dentro da inovação, onde a gente começa a falar de sala de aula invertida, a gente começa a falar de gamificação, a gente começa a falar de soft skills, hard skills, tudo, né? E eu falei assim, bora, gente, vamos fazer diferença. O Instituto tem que ser diferente nisso. O resto todo mundo faz igual, mas o Instituto tem que fazer diferente nessa parte.
Então, a hora que eu vejo na Gerando Falcões que eles já fazem isso e que a gente já estava fazendo, eu falei assim, nossa, a aula de pedagogia para mim foi um the best, né? Eu falei assim, nossa, eu fiquei extremamente feliz, muito feliz. Eu falei assim, nossa, eu já faço isso, eu só vou aprimorar. Então, eu já estou fazendo isso, né? Então, foi uma experiência super rica. Regina, diante de tudo isso, quais são as perspectivas do Instituto hoje? Quais são as perspectivas que o Instituto Tibagi tem hoje daqui para frente? Bom, Silas e Saulo, a perspectiva é assim, a lei da aprendizagem, o que eu sinto hoje como empreendedora social, eu sinto que falta divulgar mais para a sociedade civil. Eu vejo ainda, por mais que eu esteja numa cidade que, é sul do Brasil, Curitiba, uma cidade super inovadora, eu vejo que falta conhecimento na sociedade civil do que é a lei da aprendizagem, do que é essa política pública da aprendizagem, o que isso faz a diferença na vida do jovem. Então, assim, o que eu vejo hoje para o Instituto é o Instituto ser um grande disseminador dessa política, né? Mais do que um defensor, né, eu prefiro a disseminação, é educar as pessoas para que elas possam utilizar dessa política pública e que ela tem sentido e que ela faz todo o diferencial na vida de um jovem. Eu tenho ex-alunos, a gente não chama de ex-alunos, são os ex-aprendizes, né, egressos nossos, que hoje são empresários, hoje moram fora do país, hoje têm a sua própria vida construída através da primeira porta, que foi uma aprendizagem. Então, o que eu vejo para o Tibagi hoje é ele ser esse disseminador e ser uma entidade de inovação, de estar sempre um passo na frente, de melhorar e trazer essa política pública de uma forma mais transparente para a sociedade civil. É isso que eu vejo do Instituto Tibagi hoje. Para a gente fechar, Regina, como é que você enxerga esse binômio formação humana e formação para o trabalho, que é o que o Instituto Tibagi privilegia, certo? Como é que a sua organização ela equilibra essa relação, entendendo que lidar com os jovens é algo tão complexo, ainda mais dentro de um contexto Brasil, que pouco privilegia, né, a educação? Silas, é muito desafiador, tá? É muito desafiador mesmo, porque assim, o jovem, quando procura o Instituto, ele vem atrás realmente de um emprego, né? Ele não está preocupado com a formação dele, de conhecimento, sabe? Então, o trabalho do Instituto é fomentar essa curiosidade de que a educação vai fazer a diferença na vida dele, certo? É através da educação que ele vai galgar outros patamares, né? Então, é muito desafiador. A gente fez uma pesquisa um pouco antes da pandemia com as empresas, né, que são parceiras nossas, o que mais elas viam de importante para esse jovem, né, o que era que eles gostariam que esse jovem chegasse dentro das suas empresas, que ele precisava ter, né, o que esse jovem precisava ter. Então, a maioria colocou que mais do que a qualidade técnica, a habilidade técnica, né, eles queriam as habilidades comportamentais desse jovem, porque a dificuldade era muito grande de estar lidando com esse jovem, principalmente a partir do momento que ele recebe o primeiro salário dele, sabe? Então, assim, foi aí que a gente viu, foi aí que foi a nossa virada de chave, foi aí que a gente entra com as soft skills, muito forte, né? De trabalhar realmente responsabilidade, a autorresponsabilidade, trabalhar trabalho em equipe, relacionamento interpessoal, resiliência. A gente tem trabalhado muito isso com eles. O ano passado a gente fez vários workshops com eles, trabalhando resiliência, trabalhando o empreendedorismo, né? Assim, colocando que não é porque uma carteira assinada e depois agora o mundo pós-pandemia tem algumas profissões que irão desaparecer, assim como novas profissões irão surgir. Então, mais do que uma carteira assinada, é que ele possa sair dali com uma ânsia de fazer algo diferente,
fazer algo diferente pela própria vida e pela sua comunidade. Então, assim, hoje não é fácil trabalhar isso. Não é fácil. Tem horas que eles ficam assim, você tem que ir dando umas, né? Solta a corda, puxa as cordas. Solta a corda, puxa a corda, né? Igual o filho da gente, é igualzinho, né? E aí é dessa forma que a gente vai trabalhando. Assim, tentativa e erro. Prototipando, tentativa e erro. Isso não deu certo, vamos fazer isso, né? Aí entramos com fazemos outro protótipo e vai. E assim, tem dado certo, sabe? O índice de evasão nosso caiu muito, né? Muito mesmo, né? Então, assim, por mais que eles fazem uma carinha feia, tá falando isso de novo, que eu não sei o que lá. A gente volta, repete, fala de outra forma, coloca de outro jeito, traz outra pessoa para colocar, para falar ali com eles, e é assim que a gente está colocando. Muito bom, minha amiga. Começamos com chave de ouro, hein, meu amigo Silas? O que é que tu achou desse nosso primeiro encontro, nossa primeira convidada, o Instituto Tibagi? Suas últimas palavras, meu amigo, o que é que tu achou? Foi uma troca muito potente de ideias. Eu acho que o Papo no Auge na Quebrada já começou bem, né? Trazendo uma voz e nos ensinou bastante sobre responsabilidade social, transformação, inovação. Foi incrível estar aqui nesse espaço com vocês. Regina, minha amiga, obrigado, viu, de verdade, por estar aqui abrilhantando esse espaço, abrindo o Papo no Auge na Quebrada. Quem quiser conhecer o Instituto Tibagi, onde achá-lo, mais uma vez, obrigado de verdade, tá? Eu que agradeço, Saulo e Silas, o Instituto Tibagi. Então, o site dele é institutotibagi.org.br. Siga a gente nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Ali a gente coloca tudo que acontece com a gente, né? E logo, logo a gente vai estar também dentro da Gerando Falcões. Obrigado de coração por esse momento e por esse espaço. Saulo, Deus abençoe muito você. Você é uma pessoa extremamente iluminada. Fico muito feliz de fazer parte hoje, de ser sua amiga. E Silas, um grande prazer. E quem sabe a gente conversa logo. Prazer todo meu. Vamos sim. Somos todos iluminados. Silas, meu amigo, obrigado aqui também por estar dividindo esse espaço aqui com a gente. Eu tenho certeza que chega para somar, uma cabeça brilhante, né? Eu já te disse isso algumas vezes. Obrigado de verdade. Eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos na Quebrada contigo, né? Eu que agradeço, Saulo. Você sabe que você me inspira bastante também. É algo novo, mas eu gosto de algo novo. Eu gosto dessa coisa de me tirar de um lugar e ir para o outro. E estou aqui para aprender, para somar, para ouvir. Já estou bem animado, com o coração bem alegre aqui. Vamos nessa. Valeu demais. Gente, grande abraço, hein? E se você gostou desse conteúdo, não esqueça de avaliar o podcast Papo no Auge nos agregadores de áudio, nos siga nas mídias sociais, compartilhe nosso programa em sua rede de amigos, assim você ajuda a alargar a inteligência coletiva, ajuda a ampliar o escopo de atuação de lideranças da Quebrada. Conhece alguém que faz a diferença no mundo? Manda uma mensagem pra gente, vamos trocar ideias e mudar o mundo por meio de boas ações. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa.